Para lembrar, quando o Lula deu entrevista à Playboy nos anos 80, ele falou assim, um homem da história que você admira, ele falou assim, olha, Hitler tem aquela coisa que eu gosto no homem. Ele vai lá e faz. Segundo informações da Folha, o governo Lula organizou uma missão com diplomatas que viajaram aos Estados Unidos para fazer encontros de aproximação com pessoas ligadas a Donald Trump e Kamala Harris. No caso dos republicanos, a comitiva tentou construir pontes com pessoas influentes ligadas a Trump, já considerando a vitória do ex-presidente, né? O que se confirmou na madrugada de ontem. Aconteceram reuniões com parlamentares, assessores e aliados dos dois espectros políticos. O foco foi fortalecer principalmente a relação econômica entre Brasil e Estados Unidos e que a parceria precisa se sobrepor a qualquer divergência ideológica. E tentando construir uma relação pragmática entre Lula e Trump, o Planalto trabalha nos bastidores pelo primeiro telefonema, aí vem o telefonema, entre os presidentes. Aliás, o governo da Venezuela, que cortou relações diplomáticas com os Estados Unidos durante o primeiro mandato de Donald Trump, em 2019, parabenizou o bilionário pelo retorno à Casa Branca. Em comunicado oficial, o regime de Moraes Maduro disse que está disposto a estabelecer boas relações com os governos americanos, enquadradas no espírito de diálogo, respeito e sensatez. Tudo muito isolado. Agora, como é? Foi quem lá? Foi o Amorim? Foi o Amorim lá, João? O Amorim Moreira? Como que é? Amorim... Celso Amorim. Celso Amorim. Foi o Celso Amorim, foi lá e falou, olha, o Lula ele te chamou de Hitler, mas assim... Não é nada pessoal, né? Era um Hitler do bem, ele quis dizer, o Hitler né? do bem, é. Não, eu não sei se foi o Celso Amorim, mas o Celso Amorim... É que aí ele leva a Playboy dos anos 80, né? Fala assim, olha aqui, ó. O Lula ele gosta de homens como Hitler. Olha a entrevista na Playboy. Porque na Playboy, só para lembrar, quando o Lula deu entrevista à Playboy nos anos 80, ele falou assim, um homem da história que você admira, ele falou assim, olha, Hitler tem aquela coisa que eu gosto no homem. Ele vai lá e faz. Então aí o Celso Amorim leva, ele te chamou de Hitler, ó, mas ele tem simpatia. Mas a especialidade do PT e do Lula é distorcer a verdade, né, forjar aliados. Acho que eles vão nesse sentido, né, para não prejudicar a economia em tese. E o Trump, você vê que ele tem uma linguagem muito direta, muito objetiva. Ele até usa um vocabulário até pequeno, né? Naqueles rallies que eles fazem, né, os rallies, ele fica ali falando por horas, ele consegue segurar a plateia, gesticula. Assim, ele tem falar billions and billions and billions and o maior da história, sempre o melhor período da história, e ele aí sempre sai lá checando fatos, ele mentiu e tal, mas o Trump foi muito bem, ele tem uma comunicação muito inteligente, né? Ele é um gênio da comunicação, podemos ver, ele estava até lendo um relato recente de como ele chegou à presidência, ele não galgou esses postos, né, políticos, né, não foi deputado, nada disso, ele tinha noção do tamanho dele, ele foi direto para a presidência, né, ele entendeu essa leitura, não passou, entre aspas, por cima do partido e teve essa trajetória de sucesso, a queda, né, com a perda da eleição, com muitas histórias ali que ficaram não desvendadas, principalmente dos ballot votes, né, os votos por correios, mas ele voltou com muita força. Agora, acho que o Lula vai fazer esse papel, ele sempre fez isso, né? Faz essa falsa aproximação. Você vê a questão do próprio Maduro, os Estados Unidos tinham voltado a comprar petróleo da Venezuela também, né? Ficou uma briga bem protocolar. E o Maduro, ele se defendeu, né? Ele está com a Rússia e China ali nos bastidores, e os Estados Unidos não vai comprar essa briga à toa com a Venezuela. Ele fez isso até porque você ter como inimigo, falou, eu estou rompendo com os Estados Unidos, mas ele compra meu petróleo, enquanto está o Biden ou a Câmara. É indiferente. Mas é por isso, ele não quer parar de vender, né? Não quer parar de vender. E o Trump certamente faria essas sanções. Eu só queria falar daquela do Trump, porque ele falou bem objetivo no discurso dele, falou a questão dos reféns, do Hamas, falou, devolvam os reféns. E deu a entender, devolvam antes de eu assumir, porque é uma coisa tão clara, porque fica a Câmara ali, o Biden, devolvam, tem que ver os reféns, não sei o que, é muito suave, né? Ele já falou com maneira objetiva, e espero que assim seja feito, que ele vai assumir agora, que o Bolsonaro possa ir, né? Tem a sua liminar concedida para o seu passaporte, que é uma coisa constrangedora, e que o Maduro caia logo.
Bom, primeiramente, falando um pouco sobre Trump, que ainda é um assunto muito importante para a economia mundial e não deixa de ser para o Brasil, o Trump não está nem aí com a América do Sul e a América Latina, né? Quando a gente pega as 15 prioridades da política externa norte-americana, nenhuma delas, a não ser relacionada ao narcotráfico, diz respeito a evitar e combater o narcotráfico, onde nós temos países sul-americanos e latino-americanos que trabalham, né, a favor do narcotráfico. E eu não sei se o Brasil trabalha, mas os nossos portos e aeroportos são os preferidos dos narcotraficantes, segundo o Renan Filho. Filho de quem? Filho do Renan. Porque diz que os traficantes preferem os portos e aeroportos que são melhores, né? Então, o Trump, ele primeiro que não está preocupado com a Venezuela e nem com o Brasil. O Brasil vem tendo uma boa relação comercial com os Estados Unidos, já vem melhorando, inclusive, a diferença do déficit da balança comercial, ou seja, a gente está começando a vender mais do que a gente vendia antes, então a gente ainda importa muito dos americanos, né? Então, nós estamos tendo essa visão. No que diz respeito ao presidente Lula, quando ele fala sobre uma nova forma de nazismo e uma nova forma de fascismo, essa é uma ofensa muito grave, mas é uma narrativa recorrente da esquerda em relação à direita. Então ele está sendo muito sincero no que ele fala. E quando ele fala também que não vai ser cordial, também isso dito pelo próprio presidente Lula, ele não vai ser cordial com o Trump. Estou um susto agora. Né? Ele não vai ser cordial. Eu entendi que você ia falar outra coisa, né? Que é cordial. Ele não vai ser cordial, ele disse, com o presidente Trump. Então, eu imagino que essa ligação vai ser uma ligação apenas protocolar, né? Porque o pessoal da esquerda não gosta do pessoal da direita e vice-versa. Então, existe essa diferença. Nós estávamos lá em Las Vegas algumas semanas antes, onde fizemos aquela cobertura exclusiva aqui para a Revista Oeste, principalmente aqui para o nosso programa do Faroeste Brasileira, e lá nós tínhamos dois cenários. Nós tínhamos as bolsas dizendo que Trump não seria eleito, estavam apostando na Kamala, e tínhamos também os especialistas, os cientistas políticos, falando que a próxima presidente seria a Kamala, ou seja, o consórcio estava dizendo que a Kamala seria presidente. Eu me lembro que naquela entrevista eu disse o seguinte, naquela reportagem, que nós temos que ser escravos ao fato, eu coloco a minha opinião ao final, que eu tinha uma dúvida quanto a esses dados. Mas a questão é que a Bolsa, no dia seguinte que você falou com a gente, ela fez boca de jacaré. Aí o Trump ficou em cima com 60 e a Kamala embaixo com 40. Pois é. Naquele dia, a Bolsa de Las Vegas estava dando Kamala. No dia seguinte, ela fez boca de jacaré. Trump passou. Muito bom. Nós estamos agora com um eixo político do país, né, do principal país ocidental, um dos melhores gestores do mundo, e isso vai influenciar. Nós brasileiros, sempre estivemos a reboque dos Estados Unidos. Então, isso vai ser um prelúdio do que vai acontecer nos próximos 2 anos. Nos próximos 2 anos aqui no Brasil vai haver também uma volta à direita, e isso já demonstrado nas eleições municipais. Então, temos aí, sim, um relacionamento com os Estados Unidos que tem que ser preservado. Temos problemas com os Estados Unidos referente às colocações realizadas, do que diz respeito ao presidente Lula, à própria presidente do PT, do que diz respeito a isso, e, basicamente, o Maduro, um presidente narcoterrorista, né, que não quer perder a boquinha. Então, olha, eu vou dizer um negócio para vocês. O Trump, com a maioria no Senado, a maioria no Congresso, na Câmara, os próprios presidentes do STF norte-americano, onde você tem 6 presidentes republicanos e 3 democratas. E a presidente, nós temos um dos ministros lá, uma ministra americana, que por idade está deixando, vai ter 7 ministros no Supremo Tribunal Federal americano. Então, está totalmente republicano. Ganhou no voto popular, ganhou nos votos dos delegados. Então, os Estados Unidos vai vir forte contra a esquerda, vai vir forte com assuntos relacionados contra a China, e nós, brasileiros, vamos estar o quê? Vamos estar sendo privilegiados, porque o Brasil ainda tem um friendly ship. Ou seja, as taxas que são cobradas aqui no Brasil para importação de produtos chineses vão poder fazer com que o Brasil possa ser um intermediário, um beneficiador de produtos chineses em relação aos Estados Unidos, que vai sobretaxar ainda mais. Olha, muita coisa acontecendo. Ontem nós falamos aqui que Donald Trump já convidou Jair Bolsonaro
para a sua posse, mas ele está com o passaporte preso por Rivaldo Jesus. Para quem não sabe, Rivaldo Jesus é o relator dos processos do 8 de janeiro, é aquele carequinha pouco simpático que presidiu o STF, o TSE, aliás, nas eleições presidenciais de 2022. Ainda parece que manda, desmanda, deita e rola no Supremo Tribunal Federal, fazendo do Supremo, com isso, um tribunal com pouca supremacia legal e no sentido de justiça. Nós já dissemos que todos os pedidos anteriores da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro foram negadas por Alexandre de Moraes e, a depender da piadinha que a Mônica Bergamo soltou, né? Eles fizeram piadinha ontem no STF. Quem vai ser o primeiro a perder o visto para os Estados Unidos? Parece, ao que parece, esse novo pedido dos advogados de Jair Bolsonaro para que ele possa estar presente na posse do presidente Donald Trump, que vai acontecer ao meio-dia do dia 20 de janeiro de 2025, ao que tudo indica, há de ser negado também, o que vai gerar mais um desgaste, mas são cenas dos próximos capítulos e cabendo lembrar que os deputados republicanos que entraram com um projeto de lei para impedir Moraes nos Estados Unidos, eles foram reeleitos. Então, ele precisa abrir o olho, valendo lembrar que os republicanos agora têm a maioria da Câmara, do Senado, e que lá os juízes da Suprema Corte são de fato supremos, não agem politicamente. E, por fim, também, já que falei de Alexandre de Moraes, quando ontem ele foi julgar um caso de uma cidade que garantiu, né, que não fosse compulsória a vacinação da Covid-18, nessa sessão de julgamento, mais uma vez, Covid-19, Alexandre de Moraes, ele fez uma gracinha, né? Que o Bolsonaro, até o Zé Gotinha foi exilado, esquecendo-se ele que hoje o Brasil está com falta de vacinas de Covid por negligência do governo Lula, não tem vacina da dengue por negligência do governo Lula, não tem tantas outras vacinas e tantos outros remédios no SUS por negligência e incompetência do governo Lula. Então, Alexandre de Moraes, se é para ser parcial, bom, eu ia falar, saia do Supremo Tribunal Federal, mas aquilo deve ser o seu balcão de negócios, porque não é admissível que o senhor faça a troça de Jair Bolsonaro quando Lula está fazendo pior, tendo ganhado uma eleição em cima desta pauta. E, claro, além da sua ajuda. O Valor Econômico acaba de publicar também uma notícia contra mim, né? Eu e a Jovem Pan fomos condenados a pagar uma indenização de R$10 mil, porque falei no ar, falei mesmo. Agora, o engraçado, né? É sigilo o nome da parte que ganhou, mas não é sigilo o meu nome. Olha a justiça. Então, ou foi a justiça ou foi a outra parte. O que aconteceu é que eu a cobrei no ar, eu não vou falar o nome, né? Eu a chamei de estelionatária, porque quem passa cheque sem fundo é estelionatário segundo o Código Penal. É isso. No caso, ela me passou 16 cheques sem fundo, mas tudo bem. Não é mais, não vou falar o nome, mas ela ganhou R$10 mil e continua me devendo 400 mil. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou.
E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.